Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CarmoCast, o podcast da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. E hoje, quem será que nós vamos conversar? Ele é alegria. Verdade, concordo. Ele é acolhimento. Isso, sorriso. Ele é espiritualizado. Exatamente. Ele é a palavra amiga. Quem será? Ele é ator. Verdade. Artista. Isso aí. Será um anjo? Não. Ainda não. Ainda não. Não vai ser anjo. Não tem jeito. Nosso convidado especial de hoje é Padre Mário. Seja bem-vindo, Padre Mário. Para nós é uma alegria bater esse papo com o senhor, né? Primeira vez no nosso podcast, né? CarmoCast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, e confesso que desde quando criou-se esse projeto do CarmoCast, eu pensava, quando serei chamado? E desde que criamos o projeto, estamos pensando, vamos o Padre Mário. Pra gente saber o quê? Pra gente saber os segredinhos, né? Como que foi a vocação, como que tudo começou. E esse é o nosso primeiro questionamento, né? E aí, Padre Mário, como tudo começou, desde lá a sua adolescência, conta um pouquinho pra nós como que foi esse despertar. É muito bonito quando a gente fala de vocação, principalmente entender todo o processo, aquilo que Deus vai realizando na própria vida da gente, né? Podemos dizer que a vocação minha nasce praticamente como um milagre também na minha vida. Porque, como vocês sabem, né, muitas pessoas sabem também, eu tenho um irmão gêmeo, o Márcio, né, nós somos univitelinos, Márcio mora lá em Laimendes, e quando a gente nasceu, a mãe, nós nascemos prematuros, né, eu fiquei 3 meses numa incubadora, né, o Márcio nasceu com a perna quebrada, para vocês terem ideia. Enfim, o nosso nascimento foi um nascimento muito difícil, digamos assim. Então, a mãe teve uma força tamanha, principalmente nessa graça divina na vida dela, de poder conseguir ter criado eu com o Márcio. Né? E com isso sempre a fé da mãe, por influência também da minha avó, então ali presente na igreja. Então eu falo que a minha vocação ela é um milagre, porque nos anos de final dos anos 80, né, eu tinha tanto recurso como tem hoje, né, uma criança que nasce prematura, ainda mais sendo gêmeos. Pelo milagre que vocês receberam, né? Com certeza. Então sim, e eu lembro a mãe, ela sempre fala, né, que o nascimento meu e do Márcio é uma obra de Nossa Senhora, porque ela sempre pediu, Nossa Senhora, a senhora me concedeu a graça de ser mãe como a senhora, então vou conseguir, né, conduzir, né, os meus meninos, né, ajudá-los a crescer, a desenvolver, e aqui estou. Então, que lindo. E cada um seguiu uma vocação, né? Pois é, né, o Márcio hoje é casado, né, ele com a esposa são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, lá em Laimendes. Sim, e faz maior festa, né, porque todo mundo confunde, né? Gente, o Padre Mário é ministro! Ordenado, inclusive. Isso, exato. E aí, com isso, desde criança, praticamente dentro da igreja, então, com 4 anos de idade, lá em Laimendes, a gente participava daquela coroação do Sagrado Coração de Jesus, né? Nós meninos no mês de junho, né? As meninas no mês de maio, então sempre no mês de junho era dos meninos ir para o Sagrado Coração para coroar, e aí a gente colocava uma roupinha social, gravatinha borboleta, coisa mais linda do mundo. E aí com isso, né, esse estar próximo, né, numa homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, e dali já foi para o coral da missa das crianças, dali já foi para ser coroinha, dali já foi para um grupo de oração, do grupo de oração já foi para a catequese, da catequese pastoral vocacional, e por fim, na adolescência, a mãe já falava, Mário, eu vou ter que arrumar um colchão para você deixar lá na igreja, porque você só fica na igreja, né? Então isso foi automaticamente me despertando para compreender que tudo que eu fazia ainda era muito pouco. Eu sempre sentia que eu posso fazer mais. E com isso, a vocação, ela foi se despertando, né, nesse sentido de que como que eu vou me doar mais para Deus? E aí veio, né, a graça de querer fazer os encontros vocacionais. E aí interessante, eu fiz um encontro vocacional
na diocese, numa congregação religiosa e numa comunidade de vida consagrada, que é a do Padre Pepe, Comunidade Magnífica, lá de Três Corações. E eu fazendo essa experiência, né, até para eu me encontrar aonde que eu vou me sentir bem pela entrega, pela vocação. E aí eu fiz pela Diocese da Campanha, que aí eu falei que eu vou ser diocesano, né? E eu agradeço muito, inclusive, um abraço aos padres pavonianos, que é a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. É uma vocação muito bonita de São Ludovico Pavone, que é o fundador dessa ordem, e fez com que pudesse conhecer, mas também, né, ter o apoio deles, né? O fato de ter 3 caminhos e escolher um não significa que os outros 2 ficaram tristes ou chateados comigo, pelo contrário. Que bom que você se encontrou e a gente está aqui, né, sempre rezando, orando. Então, com 18 anos, eu entrei no seminário, né, 2005, fiz o propedêutico lá em Campanha. Depois, 2006, 7, 8, fiz a filosofia. Depois, 2009, foi um ano que eu fiquei fora do seminário, que foi um ano importante até para ter mais clareza, né? Discernimento, para dar esse voto para a minha vocação. E aí, em 2010, fui para teologia. De 2010 a 2013, formei em teologia pela Diocese. Em 2014, fui para o Pará fazer a experiência missionária no Paragominas. Que legal! Né? E depois de Paragominas, voltei para a Diocese. Dom de Montino, na época era o nosso bispo, me enviou para o estágio em 2 paróquias, Serranos e Seritinga. Serranos, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Seritinga, São João Batista. E aí, setembro de 2014, né, dia 20 de setembro, a ordenação diaconal. E depois, 20 de fevereiro de 2015, a ordenação sacerdotal, né? Então são 10 anos de ordenado. No meu processo, isso, vou fazer de ordenado. 10 anos. Verdade. Esse ano 11. Em 2025, isso. 10. Isso, Nossa, verdade. 11 anos de ordenado. E o interessante disso tudo mostra a importância do papel da família. Com Porque certeza. olha, assim, a sua mãe foi fundamental nesse processo. Ela criar vocês ali dentro da igreja, ela ser esse exemplo de fé, colocar vocês. Então, assim, faz toda a diferença em relação ao despertar vocacional, né? Muito. A família é essencial. Sim, e eu lembro quando eu era criança, eu aprendi a rezar o terço com a minha avó, né? A avó Maria está lá em Eloy Mendes até hoje, graças a Deus. Então, assim, a avó foi, como diz, uma peça fundamental para isso, né? E um outro detalhe, né, na minha história de vida, eu com o Márcio, a gente foi conhecer o pai, a gente tinha 15, 16 anos de idade. Então, nós fomos criados só pela mãe até essa fase. Depois, já nessa fase da adolescência, né, 2003, que foi quando eu com meu irmão conheci o pai, com 16 anos de idade. E aí, e o pai, né, depois ele entendeu também o meu processo vocacional. Né, no começo ficou um pouco assim, mas você não quer fazer um outro curso, não quer estudar? Aí ele viu que era importante, né, para eu poder ser feliz, digamos assim. E aí eu falo que a minha vocação, ela conseguiu, ajudar no processo de conversão do meu pai, né? Eu falo, porque não era muito de igreja, então hoje, por exemplo, o pai não perde missa dominical. E aí, meus irmãos, então assim, acaba que a vocação, ela também, além de ser algo vivido de forma individual, mas ela reflete também, seja na família, até mesmo entre os amigos também, né? De trazer as pessoas para a igreja. Então tem esse detalhe que também faz parte do processo. Eu estava brincando, né, de ser anjo, mas eu quis dizer ser santo, né? Buscar o caminho da santidade. Anjo, o senhor já foi. Mas ser santo, buscar o caminho da santidade e ajudar as pessoas a se encontrarem nesse caminho, né? É o papel do sacerdote também, né? Sim. E é muito nítido isso, né? A convivência com o Senhor, eu posso dizer, a gente vê esse acolhimento e essa palavra aí que ajuda as pessoas. Assim. A marca, né, é muito falada assim, que a marca dos filhos de Deus, a marca de Cristo é a alegria, né? E é muito gostoso
ver assim a sua alegria. Porque se a gente vê, você está sempre com um sorriso acolhedor. É claro que no seu coração, na sua vida, claro que a gente sabe que tem inúmeros desafios, né? Tem os dias difíceis, mas sempre perto de nós, né, sua comunidade, sempre tem aquele sorriso, chega na missa sempre sorrindo, cumprimentando todo mundo. Eu acho que isso passa uma paz muito grande para nós. E quantas paróquias que o senhor já trabalhou? Importante. Antes de ser padre, né, como seminarista, a gente faz estágio pastoral nas paróquias da diocese. Eu lembro que o primeiro ano propedêutico a gente fica em campanha mesmo, ajudando na comunidade lá. Depois, no primeiro ano de filosofia, eu fui para Seritinga, com o padre Deon. Em 2007, eu fui para Varginha, paróquia de São José hoje, com o cônego Marcos. Em 2008, fui para Baipendi, fiz pastoral. Passou em bastante lugar. Eu fui para Baipendi, fiz pastoral na época com o Padre Afonso e o Padre Zé Roberto. Depois, em 2010, fui para São Gonçalo, Sapucaí, fiz pastoral com o Padre Silvani e o cônego Luzair. 2011, Campos Gerais, que foi quando Verdade. para Campos já Gerais, esteve aqui. Trabalho pastoral na época, Padre Carlinhos, Padre Joaquim, Padre Ditinho, a época das Santas Missões Populares. Gente, que delícia! Nossa, era muito A das Santas Missões foi um marco muito importante também. E aí depois, 2012 e 13, eu fiz pastoral em Cristina, que é a paróquia do Divino Espírito Santo, com o Padre Geraldo Pereira de Freitas. Então foi um período muito importante. Uma escola muito boa, né? Muito boa, principalmente no sentido missionário. O Padre Geraldo, ele é bem missionário, ele visa bem isso. Então isso, de certa forma, ajudou também, né, a moldar, digamos, até a vocação nesse sentido missionário que não pode ser esquecido. E aí depois, né, como eu falei, como diácono, Serrano Seritinga, e aí ordenando o padre em fevereiro, Campos Gerais. Quando eu vim como um diácono ainda, dia 1º de fevereiro, eu e Padre Ivanes, tomando posse aqui em Campos Gerais. Passou, né, 20 dias, foi a minha ordenação. Depois, dia 22 de fevereiro de 2015, foi a primeira missa minha como padre. E aí eu fiquei em Campos Gerais até 31 de julho de 2016, que aí eu fui transferido para a minha terra, lá em Mendes. Foi num período em que o padre Cláudio faleceu, e aí a comunidade, que é uma paróquia nova lá em Além Mendes, que na época chamava Cristo Bom Pastor, hoje é Nossa Senhora Aparecida, e aí o Dom Pedro, que já era nosso bispo, ele achou por bem me mandar para lá porque como eu já conhecia a comunidade, por ser o meu povo de origem, né, Além Mendes, e aí eu fui para a paróquia, e lá, né, fui trabalhando como administrador paroquial. Veio a pandemia, fiquei na paróquia ajudando tudo, e aí fiquei lá até janeiro de 2023, que aí foi quando eu fui para Nepomuceno trabalhar com quem? Com o Padre Edinaldo. E aí eu voltei a ser vigário paroquial, trabalhando com o Padre Edinaldo em Nepomuceno. 2023, 2024 em Nepomuceno, e aí, janeiro de 2025, retorno para Campos Gerais. Trouxe os dois. Sim. Aí vieram 3 vezes Campos Gerais, hein? Tá. O senhor estava com o Padre Edinaldo lá, aí transferiu os dois para cá. Que legal. Porque o nosso tempo vencia juntos. Então a provisão do Padre Edinaldo como pároco de Nepomuceno e a minha provisão como vigário vencia junto. Venceu junto, né? Venceu. Então, e aí teve a proposta de como o Padre Edinaldo deu muito certo, né? E aí nós dois viemos para somar junto com o Padre Paulo César. Aí tá esse trio aí. Que coisa boa. Trem parada dura, né? Padre Mário, o senhor tem raízes aqui, né? Sim, porque meu pai é de Campos Gerais, né? Então, né, meu pai nasceu aqui em Campos Gerais, família Rabelo, né? A nossa família ligada com os Firminos, ligada também com o Barbosa, que é do Padre Edinaldo. Né? Para ter ideia, a minha avó, a avó Ana, ela é prima primeira, né? A avó já faleceu, ela é prima primeira do seu Dedé, que é o pai do Padre Edinaldo. O meu pai, ele por um bom tempo, ele foi criado junto com o avô do Padre Edinaldo, o que a gente chama de tio Sebastião Barbosa. Então tem essa raiz também aqui em Campos Gerais. Né? Eu tenho tios que moram aqui em Campos Gerais.
né? Então, Campos Gerais também tá na raiz, digamos assim, da minha história, da minha vida. Tá em Será casa, que a gente né, pode pai? considerar mais um daqui da Terra? Tá em casa. Vamos considerar, né? Vamos Ah, colocar na tem conta. um padre da... Também acho, vamos colocar na conta. Padre Mário, pelo jeito o senhor já passou por muitos locais, né, com muitas comunidades. Isso é muito bom, porque isso tudo vai ficando, né, na sua bagagem, na experiência. Tem uma historinha engraçada? A história pra contar pra engraçada, nós? né? Tem algumas. É. Até eu sei, gente. Olha! Ah, não. Tem alguma brincando, história de alguma paróquia, algum evento, alguma coisa que aconteceu que foi engraçado pra gente contar pro pessoal? Não sei. Olha, algo muito recente, o anjo Rafael. Esse não é recente, verdade. Mas é interessante, assim, por passarmos por muitas paróquias, assim, com todo o trabalho, tem um momento também do divertimento, Das amizades, né? Então fica assim, tem coisas muito belas, assim, né? Engraçadas, eu acredito que são poucas, assim, porque agora eu não consigo lembrar de nenhum fato, né? De nenhum fato, assim, né? Mas assim, tem pontos marcantes, né, digamos assim. Eu lembro que, né, da outra vez que eu estava em Campos Gerais, quando a gente subiu a serra, Sim. com 600 pessoas. E aquela cruz pesada, o pessoal Sim. revezando para carregar. Eu estava no meio. Eu estava também. Sim, novinhas as meninas. Ó, Fernanda, parece que isso daí, ó. Não. Éramos mais Brincadeira, jovens, era. Mas assim, pontos marcantes, assim, de... por Se exemplo, quiser arrumar uma cruz, a gente se eventos. garante subindo de novo, né, Opa, Fernanda? bora. Vambora, pode arrumar a cruz, Com vambora? certeza. Então, assim, igual em Nepomuceno, né, tive uma experiência de celebrar em cima de uma pedra. Lá tem uma comunidade de pedra negra e é bem alta, então assim, e foi muito bonito, assim, a gente pegou mais o pôr do sol, que coisa mais linda, você olhar a natureza, você vê como que Deus é perfeito, assim, então a gente tem essas lembranças. Em Elementes mesmo, né, na própria comunidade, lá na Sexta-feira da Paixão, a gente, 4 horas da manhã, fazia um momento de meditação da cruz, né? Então, foi algo muito marcante também. Lá em Elementes, lá tem o Cristo, né? Tem a imagem do Cristo Redentor. E eu lembro que uma vez, no domingo de Páscoa, né, eu fui com o Santíssimo lá no Cristo, subi lá no pezinho dele com o Santíssimo Sacramento, dando a bênção para a cidade. Que lindo. Foi uma coisa assim, uma das experiências belas também, que ficou bem marcada. E foi assim, em procissão também? Foi em procissão, isso. Né, a própria experiência da pandemia, quando o povo no seu isolamento e a gente em cima de uma caminhonete com o Santíssimo, passando pelas ruas da paróquia e o povo vendo Jesus da janela de casa, que é ao mesmo tempo aquela tristeza, né, tipo, tão longe, mas ao mesmo tempo um amor, algo que chama bastante a atenção. Então, assim, são fatos que são marcantes, né? que eu guardo com muito carinho. Isso aí. Mas o senhor não imaginava viver um anjo atrapalhado aqui? Isso o senhor não imaginava. Não. Eu acho que agora o senhor tem um fato engraçado aí para as próximas. Já tenho um assunto para contar. Ai, mas foi assim legal o senhor tocar, né, no assunto dessas questões que foram marcantes. Aí você falou um pouco da Semana Santa, hoje, quarta-feira de cinzas, nós iniciando aí, né, o período da Quaresma. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, as pessoas ainda, a gente tem muitos jovens que ainda não entendem o que é a cinza, o porquê, o sentido da cinza, né? Se puder falar um pouquinho para nós. Com certeza, é um período que nos chama muito a uma meditação, até mesmo o próprio silêncio, né? Muita gente tem medo da Quaresma, não existe medo. Né, existem histórias, né, de coisas que... Mula sem cabeça, isso, né? Corrente arrastando por chão, essas coisas todas. Mas para o ponto espiritual, litúrgico, até mesmo sacramental, né, qual que é o convite de hoje, quarta-feira de cinzas, que a gente escuta no Evangelho? De poder
converter e crer no Evangelho. Por isso, os 3 exercícios que o Evangelho, né, sempre traz: o exercício da esmola, da oração e do jejum. Até mesmo uma forma da gente se converter a partir, né, da esmola, a caridade. O outro me ajuda a converter. E isso é maravilhoso. O bem que eu faço é um processo de conversão. Então, o outro, né, faz parte da minha conversão. O exercício da oração, eu e Deus. Pensar como está essa dinâmica na vida com Deus, o quanto que eu preciso orar mais. Então, a Quaresma é um convite até mesmo para mais orações, né? Então, é um período que a gente vê que a igreja, ela fica até mais cheia, digamos assim. Inclusive, hoje, quarta-feira de cinza, a gente sabe que muita gente enche as nossas igrejas achando que a cinza vai apagar o pecado, e não apaga, a gente sabe disso. O que apaga é quando a pessoa vive um propósito de transformação, de mudança. Então, né, esse segundo exercício da oração nos leva a poder pensar tudo isso. E o exercício do jejum, ou mesmo penitência, que muitos agora na Quaresma, né, se propõem a viver, né, um exercício de ou não comer carne, ou deixar de fazer algo que gosta. Eu lembro de uma vez uma amiga minha, ela fez o jejum do WhatsApp. Eu achei fantástico. Ela ficou a Quaresma inteira sem mexer com o WhatsApp, né? Sem mexer com rede social, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil. Então, hoje, na quarta-feira de cinza, somos convidados a olhar para 3 exercícios que vão nos acompanhar nesses 40 dias, até mesmo para que possamos lá no sábado santo, na vigília pascal, proclamar ressurreição no sentido de eu sou uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa nova, eu preciso ser uma pessoa nova. Então, né, hoje, né, o gesto de colocar as cinzas sobre as nossas cabeças vem com o exercício da gente reconhecer quão miseráveis nós somos. Do pó nós viemos, ao pó voltaremos. Então, isso mostra para nós, como diz, não é diminuir o valor humano, não é isso. Né? Mas é o sentido da gente se enxergar que a gente precisa ser humilde. Né, que a gente precisa entender essa humanidade pecadora que precisa da conversão. Então, um tempo quaresmal é um tempo específico para conversão, específico para, de fato, meditarmos, rezar mais, né? E por isso, né, toda a liturgia quaresmal é belíssima, né, maravilhosa, que nos faz, de fato, né, pensar quão distante estamos de Deus e o quanto que podemos nos aproximar dele, né? A própria leitura, né, a primeira leitura de Joel, né, traz isso, né? Rasgai o vosso coração e não as vestes. Então, até é importante falar sobre a questão de que os exercícios penitenciais, tem muita gente que diz para Deus o mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, guarda para você, é uma coisa sua. Íntima, né? É íntima. Então, tomar cuidado, porque muitas vezes corre o risco a gente viver uma quaresma de aparência para fora, mostrando para os outros, sendo que é para dentro, né? Então, isso também nos ajuda a viver bem essa quaresma, né? Igual muitos que com a quaresma também, né, criaram o seu hábito de rezar o Santo Rosário com o Frei Gilson, que é algo bonito de se ver, né? Chega a dar milhões de pessoas, né, 4 horas da manhã rezando também, né? Mas que tudo isso nos leve a de fato, não só o rezar, que a gente vai rezar mais, mas principalmente o agir, porque a conversão ela acontece no dia a dia, aquilo que eu consigo transformar em mim para eu poder oferecer para o outro, né? Então, a quaresma, ela, para quem entendê-la bem, conseguir compreender que é um deserto que, de fato, nos leva a amadurecer. E aí é bonito quando se fala do deserto, né? Quando a gente enxerga um disco tem uma frase: o deserto é travessia e não moradia. Então nós vamos atravessar o deserto para chegar na alegria, né? Na alegria, para chegar na ressurreição. E aí a igreja ela nos propõe, né, esse caminho. E no Brasil é costume a CNBB lançar a campanha da fraternidade. Sim. É verdade. É sempre na quarta-feira de cinza já lança, né? Hoje já lança. Então hoje a gente faz a abertura da campanha da fraternidade e o tema desse ano é muito interessante, né? O tema é fraternidade e moradia, e o lema: ele veio morar entre nós. Imagina o sentido desse morar
de Deus em nós, pensando também, né, para as pessoas que não têm um celular, as pessoas que hoje estão, né, à margem da sociedade, moradores de rua. Então, assim, é um tema que vem para provocar, principalmente, de pensar no que eu posso fazer para que o outro tenha um lar, tenha uma moradia. Então, que essa campanha da fraternidade nos ajude também a viver bem, refletir, né, a nossa quaresma. Que a gente possa também ser morada, né? Sim. Com certeza. Então, sim, a quaresma ela traz, né, toda essa riqueza, né? Aí até a própria liturgia, quando a gente vai olhar para as igrejas e ver as imagens estampadas, por exemplo, né, não é para assustar, não é para trazer medo, nada disso. Eu lembro de uma pessoa que uma vez falou assim: padre, eu acho a quaresma muito triste. Não é que ela é triste, ela é mais silenciosa, né? As imagens são tampadas, é importante até falar sobre isso, né? Para que o nosso olhar se dirija totalmente à Jesus, à cruz. Né? Então, isso nos educa também, de certa forma, né, a poder de fato lembrar que a centralidade da nossa fé, da nossa vida é Cristo Jesus, né? O roxo que nós trazemos nos paramentos penitencial, né? Um roxo que nos ajuda a poder de fato pensar, né, esse processo do olhar para dentro de si, que é muito desafiador, porque é triste quando uma pessoa ela acha que não precisa converter. Ela acha que não, eu sou assim, é o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim. Então, por isso que é muito importante uma abertura para essa espiritualidade que provoca em nós mudança, né? E talvez mudança não de imediato, mas lá na frente é um começo, exatamente. E aí proclamar a Páscoa, né? Proclamar a ressurreição, celebrar bem a Semana Santa em si. Então, eu já enxergo assim como um período muito bonito, porque a gente tem a oportunidade de olhar para nós, né? E refletir realmente assim, como que eu quero chegar até a ressurreição, né? Que tipo... E uma outra coisa que o senhor ressaltou, né? Falando a questão do jejum, da oração, não adianta nada também, né? A gente ficar sem comer um chocolate, sem comer uma carne e depois também menosprezar o irmão, falar mal do outro, fazer fofocas. Então eu acho que tudo isso, né? Eu acordar todo dia às 4 da manhã, rezar o rosário e depois sair brigando com o resto da família, exatamente, o resto do dia. Sim. Então eu acho que isso tudo tem que nos levar a refletir que tipo de pessoa eu quero chegar até a ressurreição, até a Páscoa de Cristo, né? Então é um período muito bonito que te dá essa oportunidade. E a própria penitência em si, ela deve também, né, fazer bem para o outro. Se a minha penitência está fazendo mal para o outro, está errado. Né? Então, pensar o que eu vou fazer, o que eu proponho para começar hoje, quarta-feira de cinzas, neste sentido de que a minha penitência, que ela contribua para o crescimento do outro. Não é para gerar conflitos, não é para gerar intrigas ou qualquer coisa. Então, é ser bem vivida a quaresma em si. Que legal, né? Muito bonito. Muito bom. Eu acho que tudo é o conjunto, né? Como você disse, Amanda, é igual a questão. A gente vê às vezes as pessoas tão desesperadas por mudar cinzas, né? Que poderia ficar tão desesperada assim também pela Eucaristia, né? Com certeza. Sim. Eu acho que se nós cristãos soubéssemos o valor real, né, da Eucaristia e buscássemos a Eucaristia o tanto que busca as cinzas, eu acho que às vezes o coração ia estar melhor, né? E infelizmente tem muitos católicos que são de quarta de cinza, né? Que hoje lota a igreja, mas depois some. Exatamente. Tá, jogou uma cinza sobre a cabeça. E não fez o propósito. Exato. Né? Vamos pensar que esse ano vai ser diferente, que todo mundo que está colocando a cinza hoje, que realmente vai entrar nesse processo. Oração, né? Sim, com certeza. Caridade. Mas que bom, né? Que papo gostoso. Pena que... E um detalhe que a gente não pode esquecer. O período quaresmal é uma ótima oportunidade para a confissão. Então, verdade, penitência, sim, né? Exatamente. Isso aí, Padre Mário, muito obrigada, foi muito gostoso a gente refletir sobre tudo isso, tá?
O nosso bate-papo aqui está sempre à sua disposição. Sempre venha nos visitar, conversar com a gente, né, Fernanda? Com certeza, né? Tá sempre convidado. E já acabou? Então, achei que fosse muito Pois é, eu também achei. Pois é. Nossa. Ai, tava tão gostoso, né? Sim, Vamos já não, combinar a parte 2. Isso, combinado. Ó, Né? E eu estou me sentindo muito realizado porque eu estou no CarmoCast. Ai, pessoal, então vamos viver esse momento com muita fé, né? Assim como o Padre Mário Nos deixou ensinou, tanto né? ensinamento hoje, né? E que mais, né, Fernando? Que a gente tem que incentivar as pessoas. Além de viver esse momento, para que mais pessoas possam entender esse momento que a gente inicia hoje, né? Esse período da igreja que a gente inicia hoje, vamos compartilhar esse CarmoCast, compartilhar, comentar, né? Sugerir também coisas pra gente fazer aqui, pra gente... aí. Olha que chique hoje estamos, né? Com Dentro da quaresma, Mas né? estamos ainda aceitando os novos petiscos. Ah, isso é bom. E tudo com moderação. Ai, obrigado, Obrigada, viu? Padre. Deus abençoe. Tchau, gente. Até Obrigada. mais, até a próxima. Deus abençoe.